Esse foi o primeiro livro que eu lancei no ano de 2018, menos de um ano depois que eu me aposentei como professora de matemática. Eu lancei esse livro porque eu comecei a escrever, porque se tem uma coisa que pesa é o tal de aposentada por invalidez. Para quem é totalmente ativo, sai de casa às 6 horas da manhã e volta à noite, ser uma inválida é como se a gente não valesse para mais nada, né? E aí, esse livro ele é 100% de poemas. Foi pago com meu dinheiro, porque ninguém acreditava também que eu era uma escritora, que estava virando professora de matemática. Fala que vai lançar um livro de poema. Quem vai acreditar, né, gente? Aqui atrás está dizendo assim, ó: melhor se arrepender de ter feito algo que deu errado do que se arrepender de não ter feito o que poderia dar certo. A vida é um jogo e meu lema é arriscar. E eu arrisquei então em 500 exemplares desse livro. E no dia do lançamento, vocês puderam ver aí, nós lotamos a Câmara Municipal da nossa cidade. 210 lugares, todos lotados. E no dia do lançamento foi esgotada a primeira edição. E nós tivemos que fazer outra edição desse livro, em nome de Jesus. E isso acabou me dando, então, coragem para escrever o meu segundo livro, que foi esse, da matemática à literatura. Esse primeiro livro é 100% de poesia. Agora, o segundo livro, ele tem poemas, reflexões, a minha biografia, que é a história de como a ataxia aconteceu na minha família, a história de como eu saí da matemática e entrei na literatura, e também traz o Dr. Fernando como escritor. Ele escreve aqui em 3 páginas o que é a ataxia de forma científica. Um dos poemas que tem nesse livro que eu gosto muito diz assim: o meu sonho de criança era o mundo conquistar. Mas olhando para mim, todos em volta achavam que eu não seria capaz desse sonho alcançar. Por ser negra e também pobre, muitas vezes até pensei que o sonho que eu tinha era muito exagerei, mas eu segui os meus dias. Sendo foco eu saí. Enquanto os meus irmãos desistiam, eu continuava ali. A escola era o caminho para o meu sonho alcançar. Entre pedras e espinhos, não deixei de caminhar. Fui babá, fui doméstica, manicure, balconista, enfermeira, professora e outras coisinhas mais. Tudo isso eu tentei ser, mas eu não imaginava que o meu sonho era mesmo escrever para você ler. Então, nesse livro é um dos poemas que muito me chama a atenção. E aí, 2019, exatamente um ano depois, eu lanço esse livro da matemática à literatura. E sempre continuei escrevendo. Abrindo o jogo é a minha história de fé. Eu estava escrevendo esse livro quando aconteceu algo muito difícil na minha vida, que foi a morte da minha melhor amiga. Então, acabou a inspiração de escrever o livro e eu, por mais que tentasse, não conseguia continuar a escrever. Quando Deus me inspirou, então, a virar o livro e escrever a nossa história de amizade. Então, desse lado, é abrindo o jogo. E quando vocês virarem o livro, vocês vão ver que tem outro livro contando a nossa história de amizade. Amizade além da vida. Esse livro traz todo o meu planejamento na educação, toda a minha passagem na educação, porque eu não nasci com desejo de ser professora. Eu nasci, eu tinha o sonho de ser uma psicóloga. Meu sonho total caminhava nesse caminho de ser psicóloga. E enquanto eu não tinha recurso para ser psicóloga, eu sempre trabalhei na área da saúde. Me formei como
auxiliar de enfermagem, me formei como técnica em enfermagem, mas um professor de matemática fez a grande besteira de me chamar de idiota. Porque eu não estava conseguindo desenvolver o conteúdo. E aí eu sou muito motivada pela diversidade. Fui fazer faculdade de matemática para provar para ele que eu não era idiota. E acabei de 4 pela matemática. E acabei então numa sala de aula totalmente apaixonada pelo que eu fazia. E assim eu realizei muitos projetos que deram muito certo na educação. E esses projetos hoje estão aqui escritos porque uma semente que algum dia talvez algum professor leia e que tenha vontade, o desejo de realizar também em sala de aula. Aqui atrás desse livro traz toda a nossa trajetória na educação e traz um poema que diz assim: o lado de cá. Não é fácil acordar e não ter para onde ir. Meu lindo uniforme azul, tô vendo mofando aqui. A matemática me largou e não deu para fugir. Uma tal de ataxia, tô tendo que engolir. Todos os meus colegas vi para a escola voltar, porém eu vou ter que me contentar, ficar do lado de cá. De todos os meus livros, o meu xodózinho é esse. Esse livro não foi escrito por mim. Como eu era professora de matemática, eu tinha muito pouco contato com escritores. E eu também moro numa cidade do interior. E lá não é tão normal se ter um escritor. Mas eu fui convidada a participar na capital de um encontro entre os escritores capixabas. E aí tinha lançamentos de livro. E tinha esse escritor desse livro lá. Um cadeirante que tem paralisia infantil. E aí nós começamos a conversar. Claro, né? Alguma coisa nos atraiu e começamos a conversar. Contei para ele, então, a minha história da ataxia. Com cerca de 40 minutos de conversa, diálogo, como se eu não conhecesse o Caio pela primeira vez, contaria para ele a minha história. Cerca de um mês depois, ele mandou para mim o que está escrito nesse livro, o texto desse livro. E eu me emocionei muito, porque é exatamente a minha história contada de forma divinal. E como ele percebeu a minha emoção, o quanto eu gostei do que ele tinha escrito, ele disse que prepararia para mim um presente. E eu fiquei aguardando esse presente. Quando então ele, como ilustrador, mandou esse material para mim, que é o livro, né, com as ilustrações todas, aonde eu sou a personagem do livro. Ele colocou aqui a matemática, ele colocou o meu cabelo da cor que eu mais amo na vida, que é azul. Então ele fez esse... E ele colocou o Dr. Fernando. O Dr. Fernando que virou o mago dessa história. Então eu vou deixar esse livro com vocês e eu gostaria muito que vocês lessem, porque ele é uma história realmente divinal. Também tive o grande privilégio de trazer no final desse livro a minha família. Toda a minha família. Então, assim, é um livro que tem aqui a informação do que é a ataxia. Ele teve todo esse cuidado, colocou aqui no final o que é a ataxia. Tem o QR Code que leva direto para o nosso canal Muito Além da Ataxia. Então, ele é um livro muito, muito especial. Passou-se um tempo, lógico, ele mandou o livro para mim, era só um arquivo que era de presente para mim, mas a menina que não esperava o dia. É assim que ele me denominou em poucos minutos de conversa, então eu mandei imprimir o livro e é lógico que nós começamos a trabalhar também com esse livro. Criei um projeto
chamado Por um Brasil que Lê, um projeto voluntário onde hoje a gente visita as escolas infantis e eles fazem muita festa com o livro. Eu tenho outros 2 bonecos desse de tamanhos maiores, que foram os primeiros a ser feitos. Esses bonecos são feitos no Rio Grande do Sul. Só que o que acontece? Os outros bonecos são grandes, nossa, bem grande. Tava me ocupando muito espaço na bagagem. Aí eu liguei pro ateliê e falei com ela, não tem como você fazer um mini? E aí agora os outros 2 ficam revoltados, porque ficam em casa, né? Ficam em casa, só aparece no canal. Mas na viagem a Portugal eu trouxe todo mundo, tá? Na viagem a Portugal eu trouxe todo mundo. Mas é isso, então eles trabalham com a gente, são mesmo para incentivar a leitura, porque hoje as crianças estão muito distantes disso aqui, né? Na verdade a gente mente, a gente fala que criança não lê. Quem não lê somos nós, né? Se eles não veem a gente lendo, por que eles vão ler, né? Eles fazem só o que a gente faz e só vê a gente no telefone 24 horas, eles estão fazendo exatamente a mesma coisa. Então, nós estamos aí nessa luta e esses projetos que nós temos são todos voluntários de fazer esses trabalhos para um Brasil que lê, porque mais uma vez a insônia não me permite dormir. Então me pego a pensar como eu cheguei aqui. Entre 16 irmãos, fui a única a estudar e com tanto sacrifício eu consegui me formar. Foram tempos tão difíceis, mas eu gosto de lembrar, para que eu possa hoje olhar e me orgulhar. Nunca, nunca me esquecer de tudo que lá vivi e saber que a educação é a minha salvação, é o que me trouxe aqui. Sempre fui boa leitora, curiosa como que pesquisar é uma arte. Hoje sonho em ajudar nosso país transformar em uma nação que lê. Mesmo com a tardia, eu continuo a seguir na missão de professora, não mais na sala de aula. Hoje eu estou aqui, dedicando a minha vida para poder te ajudar e saber que educação é a arma mais potente para poder te ajudar. Não desistir dos teus sonhos, lutar e realizar. Então essa é uma das mensagens que a gente vem trazendo aí nessa luta. Eu quero aqui agradecer ao meu companheiro de vida, que é o meu marido, que nessa brincadeira acabou deixando tudo lá. Quando eu falava para ele assim, eu vou para Portugal. O que você vai fazer? Eu falava para ele, eu não sei o que eu vou fazer lá em Portugal, mas Deus está mandando eu ir para Portugal. E aí comecei a fazer palestras, comecei a fazer rifas dos meus livros, comecei a me movimentar em direção a Portugal. Mas eu tenho certeza que ele não acreditava que isso ia dar em nada. E aí um dia eu ligo para ele, um trabalho cheio de obras, meu marido mexe com construção civil, então estava na pior hora de sair agora. Liguei para ele e disse, eu posso comprar as passagens? Yeah. Mas o que? Eu posso comprar as passagens? Então foi uma surpresa para ele saber que eu já tinha o dinheiro para comprar as passagens. E aí eu comprei as passagens em janeiro para viajar dia 1º de maio. Vou contar para vocês só um pouquinho do que foi difícil chegar até aqui nesse dia de hoje. Comprei minha passagem em janeiro para viajar 1º de maio. A minha irmã
dia 20 de janeiro, resolve pular de uma janela e tentar o suicídio. Além. Graças a Deus não aconteceu nada nesse dia, mas quando a minha irmã foi pro hospital, isso é assunto de quem tem 16, tá, gente? Minha outra irmã passou mal e foi pro hospital e acabou falecendo. Então, no mesmo dia que a minha irmã tentou suicídio, a minha outra irmã faleceu. Pensa que toda a cidade comentou, a irmã da Irene faleceu. Aí todo mundo achou que era essa, mas era outra. Tá, passou-se isso. A minha irmã, que tinha tentado suicídio na casa da filha, foi morar com o filho. Porque vocês devem saber aqui, não preciso nem falar, né? Dessas confusões de morar com o filho e morar... Tá, foi morar com o filho. E na casa do filho, ela acabou, então, tentando novamente, só que dessa vez ela se enforcou. Mas ela não morreu na hora. Ela teve morte cerebral e ela ficou 12 dias internada com o coração batendo. Isso já foi agora em abril e eu ia viajar dia 1º de maio. Quando foi no dia 20 de abril, então o coração da minha irmã parou de bater e ela foi enterrada no dia 21 de abril. Eu tinha 9 dias para me recuperar para a viagem. E eu vivo a minha vida realmente como se fosse um livro. Eu sofro tudo que eu tenho que sofrer nessa página aqui e depois eu viro a página. Só que no dia 28 de abril, outra irmã morre. Aí eu tinha 2 dias para me recuperar. Mas nós fomos ao velório da minha irmã, tudo certinho. Me despedi dela e viajei no dia 1º de maio. Cheguei muito cansada em Lisboa no dia 2 de maio. Mas tem alguns alunos meus ex-alunos, que ao saber que eu estava em Lisboa, foram pro hotel para poder visitar. Gente, foi maravilhoso. Então eu muito cansada para sair, fiquei no hotel, recebi os alunos, foi muito bom. E fizemos uma programação, é claro, de conhecer Lisboa no dia seguinte. Quando a gente acorda, a primeira coisa que a gente faz antes de fazer o nome do pai é olhar no WhatsApp. Olhei no WhatsApp, minha melhor amiga tinha falecido. Nós éramos em 3 amigas, eu, essa que faleceu no dia 3 e essa. Eu fui a primeira a ficar doente de nós 3. E aí, quando você fica doente, você fica naquela, quando eu morrer, aquela coisa toda, né? E a Lu morreu em 2019. E aí, no dia 3, que eu já estava aqui, também perco essa outra amiga. Então, de nós 3, ninguém imaginava isso, mas as 2 já partiram. E naquele dia, que era o dia que a gente ia conhecer Lisboa, a gente não conseguiu sair do quarto, ficamos ali. Meu marido também tinha perdido um grande amigo no mesmo dia, também de câncer. Não sei como é que está aqui, mas lá no Brasil essa doença ela tem devastado muitas famílias. E nós fomos então viver o luto, porque eu acredito que se eu não fosse viver aquele luto naquele dia, eu teria estragado toda a minha viagem até aqui. E aí nós partimos lá de Lisboa no outro dia, no dia 4, e viemos em direção ao Porto. Na verdade, nós viemos em direção ao Porto para ficar em Gaia, que o apartamento da amiga que eu tinha conseguido para ficar era em Gaia. E daí por diante nós já fizemos vários amigos, a gente foi abraçados por alguns portugueses, foi muito bom, graças a Deus, até chegar o dia da viagem para cá. Fomos, como meu marido disse, para o aeroporto. 1h40, que lá no Brasil daria para sambar. E aqui não deixaram a gente fazer o check-in porque já tinha fechado 2 horas antes. E aí é respirar e voltar para casa. E perguntar
E aí? A gente vai ou não vai? A gente tinha comprado passagem de ida e volta para cá por 89 euros. Dessa vez nós tivemos que pagar 170 euros para poder estar aqui hoje. Viemos então ontem para o aeroporto quando nos cobraram mais a bagagem. Então assim, parecia que estava tudo combinando para que a gente não tivesse aqui. Mas como a gente é um pouco teimosa, e eu falei com meu marido, toda a nossa viagem a Portugal está resumida aos Açores, então não faz sentido a gente voltar daqui sem cumprir, né, a nossa missão, porque Deus me disse assim, agora é chegado a hora dessa missão assumir. Não dá para voltar atrás, virar as costas e partir. Então tudo que me resta é somente o jogo abrir, revelando ao mundo todo o que Deus guardou para mim. Confesso que eu não queria esse chamado atender, mas escuto todo dia uma voz a me dizer, filha, não se esconda mais. Eu preciso de você. Te dei dons, te dei talentos, muito mais quero de ti, para viver coisas maiores. Para isso te escolhi. Preciso que siga agora os caminhos que eu tracei, realizando os planos de amor que eu planejei. Não te preocupes com nada. Sempre contigo estarei. Quando não mais caminhares, no colo te carregarei. Apenas use a sua voz e entregue a mensagem que em sonho te revelei. Que o mundo inteiro saiba que eu te capacitei. E é meio difícil não acreditar nisso, né? Porque quando eu saí da sala de aula, como professora de matemática, eu recebia muitas propostas para ser professora de matemática particular, porque eu estava aposentada, poderia sentar numa mesa, eu ainda estava razoavelmente bem, e eu poderia ganhar até 3 vezes mais do que eu ganhava em sala. Mas eu tenho um histórico muito difícil na minha família em relação à voz. A ataxia ataca muito gravemente a voz na minha família. E aí eu consagrei a minha voz a Deus, eu não sei quem é, não importa quem tem religião, não é de religião que nós estamos falando de Deus. Eu consagrei a minha voz a Deus e a Nossa Senhora, e aí eu disse para ele que se ele sustentar, enquanto ele sustentasse a minha voz, eu dedicaria a minha vida a trabalhos voluntários, em nome de levar esse conhecimento. E é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, né? Não estamos trazendo conhecimento, porque conhecimento sobre isso vocês têm de sobra e na pele, né? E eu sei o quanto dói saber desse problema na pele. Porque estudando ataxia, tá difícil de aprender. Mas está sendo necessário para eu sobreviver. Não dá para se livrar dos sintomas, se esquivar. Eles chegam de mansinho, nos fazendo penar. Já convivo com essa síndrome. Lá se vão 3 gerações. Eu conheço cada passo das suas degenerações. No entanto, meu amigo, não consigo lhe esconder cada lágrima de tristeza que eu derramei sem querer. Eu sou forte, reconheço, valente como um leão, mas essa luta, amigo, não é brincadeira, não. E assim, eu vou fechando esse momento que eu tenho para falar com vocês, e a gente vai ouvir, então, o poema de quem fez aí para poder compartilhar conosco. Tá bom? Tem gente boa, mas vocês são a evolução da humanidade. Por isso sou-vos grato até se fazer cinzas.
Graças a vós que me fazem sorrir como uma criança no meio de um mundo veloz, que muitas vezes se sensibiliza, acometido pela tristeza, fruto da incapacidade e da falta de respostas mais concretas ao vosso desespero. Assisto a uma garra sobre-humana que ainda não tinha ousado sequer sentir, nem sequer conseguido até à data. Essa dor é confortada por algumas certezas. Sei que na generalidade sentem por mim carinho, preocupação e empatia de uma forma maravilhosamente humilde. Do fundo dos vossos corações translúcidos, ávidos e receptivos, sonho para mim o vosso bem-estar. Sou-vos grato para lá destas letras apalavradas. Vocês me inspiram e, como não existe demais quando se fala de verdadeira gratidão, assim a sua dimensão é um corpo sem fronteiras nem limites. Nesta casa também aprendi demasiada coisa que extravasa o domínio da escrita. É que entre o pensamento e as mãos fica demasiada vírgula, demasiado segredo, mundos de conforto e fraternidade sincera. Aqui consegui viver realmente coisas que somente sabia dizer, como a bondade, a tolerância, a paciência, o enlevo e o consolo. Por entre estes dias de sorte abençoado fui cada momento, até quando senti o lado escuro do desvalor. Também aí reside o crescimento. Se tem coisa que gosto, é isso. Sentir que a maturidade cerebral acompanha cada ruga e mágoa do teu atalho. Como esta foi e continua a ser um projeto alicerçado por diversas entidades, eu gostava de agradecer também não só a vocês todos, como em especial à Manuela de Lima, que vocês conhecem, ao Dr. Vasconcelos, bem como a todos aqueles que tiveram força na entrada e permanência desta casa, nesta família e neste mundo. Então vou ler a história desta nossa Leónia, porque isto foi uma entrada deste manual e esta história da Leónia vai fazer parte deste manual que está a ser feito. Era uma vez um monstrinho que se chamava Saltitão. Há muitos anos atrás, o Saltitão vivia numa árvore, porque gostava de saltar de ramo para ramo, a baloiçar, fazendo cair as suas folhas. Até que um belo dia, ao tentar apanhar um novo ramo, tropeçou e caiu. Caiu fraco e doente. Então, aflito, muito aflito, decidiu sem mais demoras ir ao médico ver o que se passava com ele. Enquanto esperava pela sua vez, para entrar no consultório, percebeu que não estava sozinho e que havia outros saltitões. Ali esperou até chegar a sua vez. O médico, quando o viu, perguntou: "Então, Saltitão, o que se passa contigo?" "Olha, senhor doutor, esta manhã, quando ia saltar para um novo ramo, tropecei e caí." O médico, depois de o examinar, colocou a mão nos seus ombros e disse: "Olha, Saltitão, tu não tens nada. Trata-se só de cansaço. Vai para casa descansar e dormir, que isso passará." Então o Saltitão foi para casa, estendeu-se na sua cama feita de musgo, pousou a cabeça na almofada coberta de conteira, cobriu-se com uma manta feita de folhas e adormeceu. E assim dormiu durante uns bons anos. Foi assim que o Saltitão foi descansar. Adormeceu por longas e longas centenas de anos, até que numa manhã de outono, o cair das folhas na sua cabeça fez com que o Saltitão acordasse. Ainda meio sonolento, sentou-se na cama, esfregou os olhos, esticou os braços e depois as pernas, saltou para o chão e sentiu que era um novo Saltitão. Então, pé ante pé, voltou a subir a sua árvore novamente, empoleirando-se num ramo. E foi assim que o Saltitão apanhou o novo ramo. Ao início, ainda meio sonolento, tímido e envergonhado, saltou devagar, bem devagarinho, fazendo cair as folhas, uma aqui, outra ali, uma acolá e a outra ainda mais além, levando assim uns bons anos. Até que um dia, não muito longínquo e sem saber como nem porquê, o Saltitão começou a abanar o ramo com mais força, com cada vez mais intensidade, e quanto mais abanava, mais o ramo enfraquecia, fazendo cair as suas folhas uma a uma, dia após dia. E é assim a história de um monstrinho chamado Saltitão, a história de outros saltitões, onde a esperança é infinita e não há lugar para desistir. By Leónia Roque, a nossa colega aqui. Yeah.